Oi, gente. Hoje a gente vai fazer a prática de quantificação, certo? Na prática de hoje, a gente vai abordar 4 métodos de quantificação. Um é um método de contagem em câmara, o outro é por plate, o outro é spread plate e o outro é tubos múltiplos, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai começar pela técnica de contagem em câmara e depois a gente passa para as outras. Por que a gente vai começar pela contagem em câmara? A contagem em câmara é o que a gente chama de técnica direta. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma suspensão de leveduras, eu vou retirar uma amostra desse crescimento e vou colocar nessa câmara aqui. Essa câmara, ela tem quadrados desenhados na lâmina e esses quadrados têm uma área bem definida. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui na lâmina diz 0,0025 milímetros quadrados e 0,100 milímetros. Isso aqui é a área de cada quadrado e isso aqui é a altura que vai ficar entre o quadrado e a lamínula. Então, com esses dados, a gente consegue calcular o volume. Então, se a gente fizer a contagem de células que tem dentro de um volume que a gente conhece, a gente consegue determinar a quantidade de células que vai ter dentro dessa amostra, a concentração de células. Qual é a vantagem disso? É uma técnica mais rápida, a gente simplesmente está com a amostra, coloca na câmara e faz a contagem. E a desvantagem principal é que nessa técnica a gente não tem como saber se as células que a gente está contando são vivas ou se não são vivas, que é o que a gente chama de viáveis. Não, a gente não tem como saber quais células são viáveis, então a gente conta tanto células viáveis como células não viáveis. Essa é a principal desvantagem. Nas outras técnicas de contagem direta, como a gente vai ver, a gente vai contar só as células viáveis, mas aí vai ter outras desvantagens que a gente vai ver a seguir. Ou seja, essa técnica de contagem em câmara ela vai me dar um número maior do que o valor real de células por ml, justamente por causa dessa quantidade de células não viáveis que a gente também vai acabar contando, certo? Então aqui está o meu tubo com o crescimento. Eu vou retirar uma alíquota desse tubo. Vou colocar aqui. A gente coloca 1 ou 2 gotas já é o suficiente. Aqui a gente tem a lamina. Como a gente sempre faz, coloca a lamina aqui e deixa ela cair sobre a amostra. Então aqui vocês podem ver que ela tem essas duas escavações aqui. E aqui no meio, vocês vão ver com as fotografias que a gente vai ter do microscópio, tem os quadrados que é onde a gente vai contar. Então como é que a gente vai fazer esse processo? Eu vou desenhar aqui para vocês. Vou desligar o bico de gás. Então é assim. Nessa câmara, a gente tem um quadrado. Esse quadrado ele vai ser subdividido em 5 quadrados. Nesse sentido. E 5 quadrados também nesse sentido. Ou seja, a câmara vai ter 25 quadrados aqui. Essa câmara tem 2 espaços desses, então a gente pode contar em um e em outro. Dentro de cada um desses quadrados, que é o que a gente chama de quadrados grandes, a gente vai ter 16 quadrados pequenos, certo? Dentro de cada um deles vai ter 16. Aquela área que a gente se referia é a área desse quadrado grande aqui. Então, qual é a área? Na lâmina diz que eles têm uma área de 0,0025 milímetros quadrados e uma altura de 0,100 milímetro, certo?
Então, o que a gente tem aqui? Se a gente for calcular o volume disso, que é a área da base vezes a altura, a gente tem 0,0025 milímetro quadrado vezes 0,1, 0,100 milímetro. Isso aqui é a mesma coisa que 0,00025 milímetros cúbicos. Como é que a gente transforma isso em litro? Ou ml, no caso, que é a unidade mais usual. Então, gente, como a gente viu, tem 0,00025 milímetro cúbico, que é a mesma coisa de 2,5 vezes 10 a menos 4 milímetro cúbico. Só que o milímetro eu posso transformar ele em 10 a menos 1 centímetro, certo? Porque 1 milímetro é exatamente 0,1 centímetro. Então, esse milímetro continua elevado ao cubo. Então, o que eu vou ter aqui? 2,5 vezes 10 a menos 4. 10 a menos 1 elevado ao cubo é 10 a menos 3 e o centímetro continua elevado ao cubo. Então, esse volume fica 2,5 vezes 10 a menos 7 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. Então, esse é o volume de cada quadrado desses que a gente vai contar. E como é que a gente faz essa contagem? A gente vai escolher 4 quadrados da periferia, ou seja, dessa região aqui, e vai escolher um quadrado, normalmente é esse central, dessa região aqui. Ou seja, a gente vai contar 5 quadrados e vai fazer a média desses 5 valores, para saber o valor médio por quadrado. Depois disso, a gente, para determinar a concentração, digamos que aqui eu tenho um valor que eu vou chamar de A. Esse é o valor médio por quadrado. Esse valor A, eu divido, portanto, por 2,5 vezes 10 a menos 7 ml. E aí eu vou obter a concentração em células por ml, certo? Então agora eu vou ligar o microscópio para a gente fazer a contagem. Bom, gente, então aqui a gente vai fazer... Hoje a gente conseguiu montar esse sistema aqui para mostrar para vocês, o microscópio. Então aqui a gente vai fazer a contagem dessas células. Cada círculo desse, né, seria uma célula de levedura que a gente vai fazer a contagem. Então vejam, cada quadradinho grande, como eu disse, tem 16 quadrados pequenos, certo? Aqui a gente está no primeiro quadrado, primeira linha e primeira coluna, a gente vai baixando aqui, dá para ver segundo, terceiro, quarta, quinta coluna. E aqui a gente tem, aliás, quinta linha, né? E aqui a gente tem segunda coluna, terceira, quarta e a quinta coluna, certo? Então, como eu tinha dito, é um quadrado de 5 por 5. A gente vai começar a contar. Eu vou escolher, como eu disse, a gente tem que escolher, né, 4 da periferia e 1 do centro. Então, eu vou escolher os 4 dos cantos e o quadrado central. Então, aqui a gente vai contar quantas células tem. Vamos lá. O ideal é sempre a gente contar na ordem. Desses 16 quadradinhos pequenos, eu vou contar todos da primeira linha, depois todos da segunda, depois todos da terceira, depois todos da quarta, que assim a gente não se confunde, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, nesse primeiro quadrado, nós temos 48 células, certo? Vamos agora para o quadrado, o último quadrado dessa primeira linha. A gente está aqui, vamos contar novamente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 células. Vamos agora descer até a última linha. Vamos fazer a contagem novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 quadrados. 64 células nesse quadrado. Então, agora o penúltimo quadrado, última linha, primeira coluna. Então, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Então, agora o último quadrado, que é a terceira linha e a terceira coluna, que seria o quadrado central. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 no quadrado central. Pronto. Então agora a gente tem a contagem dos 5 quadrantes e agora a gente vai fazer a média, certo? Pode sair daí da Pode. tela, né? Pode. Vou dar um toque. Eu vou parar. 50, né? Pronto, pode começar. Então, gente, está aqui o esquema da contagem que a gente fez. 48 células no primeiro quadrado, 38 no segundo, 64 no terceiro, 52 no quarto e 49 no quinto. A média disso dá 50,2. Como a gente está contando células, e células tem que ser um número inteiro, a gente vai considerar 50 células. Então agora a gente vai para aquela fórmula que a gente viu na primeira parte, que seria A sobre 2,5 vezes 10 a menos 7 ml. Esse A para nós, portanto, é 50 células sobre 2,5 vezes 10 a menos 7 ml. 50 dividido por 2,5 dá 20. Então a gente vai ter 20 vezes 10 elevado à sétima células por ml, ou seja, 2,0 vezes 10 à oitava células por ml. Essa é a quantidade, a concentração de células no crescimento que a gente fez a contagem, certo?
Então, gente, agora, depois da técnica de contagem direta, que foi a que a gente fez na câmara, a gente vai fazer as técnicas de contagem indireta. Por que a gente chama de indireta? O que a gente faz? A gente pega um crescimento não, a amostra, e a gente vai fazer. Normalmente a gente faz isso para ter resultados melhores. A gente faz diluições da amostra, e essas diluições a gente faz a inoculação. Por exemplo, essa placa aqui, eu tenho uma diluição, que é a diluição 10-1, que foi inoculada aqui. Então vocês estão vendo que cresceram uma quantidade determinada de colônias aqui, que depois a gente vai contar. Essa é a técnica do pour plate. Eu vou explicar quando chegar a vez. Aqui nesses tubos a mesma coisa. A gente fez diluição, esperou crescer e agora que cresceu a gente vai contar. Então por que é indireta? Porque a gente conta justamente o crescimento. Nesse caso, uma das vantagens é que a gente só conta células viáveis. Porque se eu tiver inoculado aqui uma amostra que não tenha células viáveis, elas não vão crescer. Vai ficar como nesse caso aqui, ó, sem crescimento. Então, nesse caso, a vantagem, óbvio, é a contagem somente de células viáveis. No entanto, essa é uma técnica mais demorada. Aqui a gente teve que esperar de 24 horas para poder ter esse crescimento. Às vezes tem que esperar 48. Dependendo do micro-organismo, os fungos, por exemplo, como demoram mais a crescer, a gente vai ter que esperar 5 dias ou uma semana para ter esse crescimento. Então é uma técnica mais demorada. A vantagem dela é que a gente tem somente contagem de viáveis. Então como é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou explicar a técnica do NMP. A técnica do NMP, que significa número mais provável, é uma técnica estatística. A gente prepara uma quantidade X de diluições que a gente determina, e para cada diluição dessa, a gente vai inocular 5 tubos. Então aqui eu tenho 5 tubos da diluição 10-1, 5 para -2, 5 para -3, 5 para -4 e 5 para -5. Esses tubos são incubados. E aí, os tubos que derem resultado positivo, a gente vai contar e a gente vai escolher uma série de 3 tubos. E a quantidade de resultados positivos, a gente procura numa tabela e essa tabela diz o número mais provável o número mais provável por ml. Então, por exemplo, o que é um tubo positivo? Nesse caso, a gente está trabalhando com um meio, que o nome dele é meio A1. Ele é um meio específico para a determinação de um grupo de micro-organismos, de bactérias, que se chamam coliformes termotolerantes. Então, como é que a gente faz isso? A diluição é inoculada aqui. A gente faz a incubação desses meios por 3 horas a temperatura de 35 graus, que é uma temperatura onde todas as bactérias, a maioria das bactérias conseguem crescer. Depois de 3 horas nessa temperatura, ela permanece por 21 horas a 44 graus e meio. Ou seja, nessa temperatura, as únicas bactérias que vão continuar crescendo são os coliformes termotolerantes, que são 4 gêneros de bactérias: Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella e Escherichia. Então, como é que a gente faz? Depois dessas 24 horas de crescimento, a gente tem 3 resultados possíveis. O tubo pode ficar assim, límpido e sem gás, nesse tubinho de Durham, certo? O tubo pode ficar assim, turvo, mas ainda sem gás, certo? Nesse tubo de Durham a gente vê que não tem gás também. Ou o tubo pode ficar assim, que é turvo com produção de gás, certo? Então esse aqui é o resultado que a gente considera positivo. Esses outros dois são negativos. Então o que a gente vai fazer? Vamos olhar a diluição 10-5. Na diluição 10-5, a gente tem todos os tubos límpidos, sem turvação. Então, portanto, nenhum deles vai ter produção de gás. Ou seja, na diluição 10-5, a gente tem 0 tubos positivos. Na diluição 10-4, a gente tem 4 tubos límpidos, que são esses, e um tubo turvo, que é esse. Mas os 5 estão sem a produção de gás. Portanto, os 5 são negativos, certo? Na diluição 10-3, a gente tem 4 tubos com turvação, mas nenhum deles com produção de gás, certo?
Então aqui a gente vai continuar tendo 5 tubos negativos. Aqui a gente tem 5 tubos na diluição 10-2, os 5 turvos com produção de gás. Portanto, esses 5 tubos são positivos, certo? Na diluição 10-1, nós também temos 5 tubos turvados e com produção de gás. Então a gente tem mais 5 tubos positivos. Então como é que a gente faz? A gente tem uma sequência 55000. Portanto, a sequência que a gente vai observar na tabela é a sequência 550. Essa sequência a gente vai observar e vamos ver qual o NMP por ml dessa sequência. Então aqui 550. 550, a gente tem que isso é equivalente a 240 NMP por ml. Costa, tu foca aqui também? Tu foca aqui também, onde eu vou escrever? Oi, professor. Então, gente, a gente fez a contagem, deu 550 a nossa contagem do NMP. Só que essa contagem, ela se refere à série de diluições 10-1, 10-2 e 10-3. Então, esse 240 ml que a gente tem aqui, ele vai se referir ao número mais provável dessa diluição aqui, a diluição central. Para a gente saber o valor da nossa amostra, simplesmente a gente vai dividir esse valor, 240, pela diluição central, que é 10-2. Então a gente vai ter 240 vezes 10 ao quadrado, e isso dá 2,4 vezes 10 à quarta NMP por ml. O que isso significa? Que o número mais provável de coliformes termotolerantes por ml da minha amostra é 2,4 vezes 10 à quarta, ou seja, 24.000, certo? Então esse é o resultado do NMP. Agora, como complemento a essa aula, outra coisa que eu queria falar para vocês. Como eu disse, nesses meios aqui, nesse teste A1, a gente tem o crescimento de 4 gêneros de bactérias, que são Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella e Escherichia. Desses 4, o gênero mais importante é o gênero Escherichia, porque nele a gente tem a bactéria Escherichia coli, que é um marcador de contaminação. Então, como é que a gente faz para saber que nesses tubos aqui, onde cresceram coliformes termotolerantes, tem Escherichia coli? A gente vai usar esses dois meios. Esse meio transparente é o substrato cromogênico e esse meio violeta é o EMB. Se tiver Escherichia coli na minha amostra e eu inocular ela aqui, depois de 24 horas eu vou ter um crescimento. E quando eu colocar luz ultravioleta sobre esse crescimento, eu vou ter uma fluorescência azul. Ou seja, essa fluorescência azul me diz que tem Escherichia coli no meu meio A1 e, portanto, na minha amostra. Só que tem algumas espécies de vírus que, se elas estiverem presentes nesse substrato cromogênico, elas podem causar a mesma fluorescência azul. Elas não crescem no meio, obviamente, porque esse não é um meio para cultivo de vírus. Mas a presença dessas partículas de vírus, ela causa essa fluorescência azul. Então, o fato de ter fluorescência azul, é muito provável que eu tenha Escherichia coli, mas ainda não é certeza. Para ter certeza, eu uso esse HMB, que EMB significa eosina e azul de metileno, que são os dois corantes que estão presentes nesse meio. O que vai acontecer? Se eu inocular uma amostra de Escherichia coli nesse meio, a colônia de Escherichia coli vai crescer com coloração verde metálico. E esse verde metálico é indicativo de Escherichia coli. Então, se eu tiver no substrato cromogênico a fluorescência azul e no HMB o verde metálico, aí eu posso dizer que eu tenho Escherichia coli. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai passar os 10 tubos que deram positivos, a gente vai passar para HMB e para substrato cromogênico. Os tubos que deram negativo, obviamente, a gente não vai passar, porque com certeza lá não tem Escherichia coli, senão teria dado positivo. Então, a gente vai tirar desses 10 tubos aqui amostras alíquotas, né, para inocular nesses tubos de AMB e de substrato cromogênico. Então, vocês lembram, na aula de técnicas de inoculação, a gente aquece a agulha ao rubro. Importante a gente agitar, né, o tubo. Flamba a boca do tubo. Daqui a gente retira uma alíquota com a alça, uma alçada. Flamba novamente a boca do tubo e tampa. Isso aqui a gente traz para o HMB. Flamba a boca do tubo. E coloco essa alíquota da minha amostra aqui no HMB. Vou fazer a mesma coisa para o substrato cromogênico. Da mesma amostra, eu venho, espero a alça esfriar, retiro uma alíquota daqui. E vou colocar isso no substrato cromogênico. Esse processo a gente repete para os 10 tubos e aí depois de 24 horas a gente avalia para ver se realmente esses tubos têm ou não Escherichia coli, certo? Pronto. Pode cortar aqui, que aí eu vou só dar uma olhada na outra. Bom, gente, então agora a gente vai para a técnica do pour plate, que é outra técnica de contagem indireta, que a gente já mostrou para vocês nas técnicas de isolamento, né? A gente coloca 1 ml da amostra dentro da placa de Petri e depois despeja o meio fundido a 45 graus em cima da amostra, a gente faz a homogeneização e aí depois a gente faz a contagem. Então assim que é preparado o pour plate. Aqui eu tenho as placas de diluições 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, certo? Então vamos ver o seguinte, nas placas menos 4 e menos 5 a gente não teve crescimento, certo? Assim como nos tubos do NMP, aqui a gente não teve crescimento, ok? Então essas placas a gente não tem como contar, porque obviamente não tem crescimento. O ideal, quando a gente vai contar uma placa por pour plate ou spread plate, é que a gente tenha entre 30 e 300 colônias por placa, certo? Nessa daqui, a gente pode até contar, mas a gente também não vai obter esse mínimo de 30, mas a gente vai contar para ver quantas tem, que seria menos 3. Nessa placa menos 2, a gente tem uma quantidade boa de colônias, a gente vai fazer a contagem. E nessa placa menos 1, a gente tem muitas colônias. Então, como é que a gente faz quando tem muitas colônias? A gente divide essa placa em 4 quadrantes. E a gente vai contar 2 na diagonal. Esse ou esse. Eu não posso contar esses 2 nem esses 2, tem que ser em diagonais. Então, aqui eu vou escolher esse daqui e esse daqui.
e a gente vai contar quantas colônias tem. Então, vamos lá. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 4, 5, 86, 7, 8, 9, 90, e 1, e 2, e 3, e 4, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Vou anotar aqui para não me perder. 100. Então temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Então são 183 colônias nessa diagonal. Então, agora vamos ver aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 58, 59, 60, 61. Então nessa outra tem 61. Como dá para ver claramente, dessa metade eu tenho muito mais crescimento do que nessa metade. Por isso que a gente tem que contar na diagonal. Se eu contasse essa metade e multiplicasse o valor por 2, eu ia ter um valor muito maior do que o valor de colônias dessa placa. Se eu contasse essa metade e multiplicasse por 2, eu ia ter um valor muito menor. Então eu conto na diagonal. E aí eu posso fazer a média desses dois valores e multiplicar por 4, ou eu posso somar e multiplicar por 2, dá no mesmo. Então, 183 mais 61 dá 244, multiplicado por 2. Então, na minha placa do PowerPlate 10 a menos 1, eu tive 488 UFC por ml. UFC significa unidade formadora de colônia. Quando a gente inocula aqui por PowerPlate, a gente não tem como garantir que essas colônias foram geradas por uma única célula. Pode ter sido gerada por uma, por duas, por 10, 15, 50. A gente não tem como saber quantas colônias geraram quantas células geraram essa colônia. Então a gente diz que, em vez de dizer que a gente tem 488 células por ml, a gente diz que a gente tem 488 unidades formadoras de colônia por ml, certo? Então essa é a unidade do PowerPlate. Agora a gente vai para essa placa do 10 a menos 2, que como tem uma quantidade menor de colônias, a gente pode contar ela inteira.
Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 4, 5. Que a gente teve 65 UFC por ml, certo? Na placa 10A-3 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que tem aqui do lado. É isso, a gente tem 12 na placa 10A-3. UFC por ml. E na placa 10A-4 e 10A-5 eu tenho 0. Então, de acordo com a nossa regra de 30 a 300 colônias, essa placa 10A-1 tem colônias de mais, essa placa 10A-3 tem colônias de menos. Então a gente vai usar essa placa aqui para fazer a quantificação. Como é que a gente faz isso? De novo, eu tenho 65 unidades formadoras de colônia por ml da diluição 10A-2. Então, na minha amostra, eu vou ter 65 dividido por 10A-2. Portanto, 65 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 6,5 vezes 10 ao cubo, UFC por ml. Então, esse é o valor de unidades formadoras de colônia na minha amostra. Então, o que a gente fez? Essa amostra de bactérias a gente quantificou tanto por pore plate como por número mais provável. Se vocês olharem na tabela do número mais provável, o número mais provável que a gente teve foi 2,4 vezes 10 à quarta. Se a gente olhar no número mais provável, 550, esse 2,4 vezes 10 à quarta, ele dá um limite, que é o limite inferior e o limite superior. O limite inferior desse número mais provável é 0,68 vezes 10 à quarta, portanto 6,8 vezes 10 ao cubo, nmp por ml. E o limite superior é 7,50 vezes 10 à quarta nmp por ml. Então vejam que, apesar de os resultados serem bem diferentes, 6,5 vezes 10 ao cubo para 2,4 vezes 10 à quarta, o resultado que a gente obteve no pore plate, ele está dentro dessa faixa, está próximo dessa faixa, né? Na verdade ainda está fora, porque aqui é 6,8, mas é um resultado próximo dessa faixa aqui, 6,5 vezes 10 ao cubo e 6,8 vezes 10 ao cubo. Então esses resultados vieram da mesma amostra que a gente vê que eles coincidiram. Deu uma pequena diferença, mas eles coincidiram, certo? Então essas foram as técnicas de quantificação para bactérias. E normalmente a contagem em câmara é feita com leveduras, porque as células de bactérias são muito pequenas para a gente contar no microscópio. Agora a gente vai ver o spread plate, que é a técnica que a gente usa também para contar leveduras, só que de forma indireta, certo?